Comissão de Urbanização debate projeto que prevê alterações em bairros da capital. Parlamentares também discutiram sobre obras de infraestrutura na comunidade do Vale dos Pinheiros, na zona sul de Porto Alegre. Uma aula de carnaval. No quadro Momento Cidadão, você vai conhecer o Padedê do Samba, núcleo gaúcho da Escola de Mestre-Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte. Vamos falar também sobre os projetos aprovados nesta semana no plenário Otávio Rocha. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o assunto que abre o Jornal da Câmara de hoje é o projeto de lei do Executivo que propõe alterações nos limites e nomes de alguns bairros da capital. O documento foi debatido nesta semana na Comissão de Urbanização da Câmara Municipal. Moradores da Zona Sul e Norte de Porto Alegre apresentaram sugestões para o documento. O representante da Associação Comunitária da Extrema falou da participação da comunidade na primeira audiência pública promovida pela Secretaria Municipal de Planejamento. No encontro, foi discutido a delimitação de 2 novos bairros propostos no projeto, o São Caetano e o bairro da Extrema. Segundo Pedro Minchen, após o Executivo enviar o texto para apreciação dos parlamentares, muitos problemas surgiram. Entre as interfaces dos bairros entre si, ou seja, Extrema com Lami, Lami com Lajeado, Lajeado com São Caetano e assim por diante. E nós, então, fizemos todo um estudo em cima disso, uma adequação, visando sempre aquela situação das comunidades que tem esse sentimento de pertencimento. Representante da região Cristal, Sérgio Amaral, falou do descontentamento com os novos limites. Segundo ele, com as mudanças, um posto de saúde e uma escola municipal deixam de pertencer ao bairro. Representante da comunidade do bairro Hípica, Luiz Carlos de Freitas, também expôs a insatisfação dos moradores. Eles dividiram o bairro Hípica exatamente na rua, que é o coração do bairro, que é a Edgar e a Juca Batista. E que eu havia sugerido que pelo menos haveria como proposta os limites estabelecidos pela própria lei que criou o bairro Hípica. Ou então uma linha imaginária que passasse por cima dos morros. Em fevereiro de 2014 foi instalada no Legislativo Municipal a Comissão Especial dos Bairros. Durante os meses de abril e maio do ano passado, o grupo promoveu 4 encontros com o objetivo de analisar e debater junto à população o projeto do Executivo. Os resultados foram apresentados pelo relator da comissão, vereador João Carlos Nedel. O parlamentar reconheceu a necessidade de discutir determinados pontos do projeto, mas preferiu acatar integralmente o texto do Executivo. Segundo Nedel, o texto poderia ser debatido nas comissões permanentes durante a tramitação da proposta ou no plenário através da apresentação de emendas pelos vereadores. Os vereadores vão analisar, vão fazer emendas, vão criar algum ou outro bairro. Então, e ainda o assunto vai demorar um pouquinho para ser decidido. Lamentavelmente, essa lei já está aqui há mais de ano, né? E vai demorar acho que mais uns 3 a 4, 5 meses. O anteprojeto dos bairros foi desenvolvido entre os anos de 2009 e 2011 por um grupo técnico do Executivo, coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Na época, o vereador Márcio Binzeli ocupava o cargo de secretário da pasta. O parlamentar também presidiu a Comissão Especial dos Bairros no Legislativo Municipal. Foi feito um amplo debate nas 8 regiões de planejamento, conforme está organizada territorialmente a nossa cidade, plano diretor de desenvolvimento urbano ambiental, com a participação dos fóruns regionais de planejamento, com os conselheiros e com os delegados regionais de planejamento, debatendo um por um os bairros, como é a situação atual e como é a proposta de alteração. O que nós notamos assim, que houve alguns debates e alguns fóruns assim, paralelos, né? Então algumas questões que não ficaram ainda bem decididas. Então nós da CUTAB trouxemos para aumentar essa discussão e para que nós possamos agora sim fazer um fórum geral com todos que se dizem que ficaram de fora.
Ao final do encontro, o presidente da comissão, vereador engenheiro Comaceto, garantiu a inclusão das sugestões ao texto. Segundo o parlamentar, deve ser criada uma emenda com as novas propostas. A iniciativa do Executivo propõe a existência de 92 bairros. Desse total, 79 já existem, 13 bairros seriam criados e 2 extintos. O documento aguarda o parecer da Comissão de Transporte e Habitação e ainda não possui data para votação em plenário. Também combinamos de voltarmos a essas comunidades, mostrar a proposta e fazer a tomada de decisão final. Então, é um tema importante porque define geopoliticamente o município de Porto Alegre, as comunidades através do bairro que tem um princípio, onde já tenha populações em núcleos urbanos, onde já tem equipamentos públicos e que as pessoas tenham, e que essas comunidades tenham definido o conceito do pertencimento. A Comissão de Habitação também se reuniu com moradores do Vale dos Pinheiros, na zona sul da capital. A comunidade cobra por obras de infraestrutura. O local está em processo de regularização e mais de 200 famílias esperam pela ligação de energia elétrica. A comunidade Vale dos Pinheiros lotou a sala de reuniões. Além dos vereadores membros da CUTAB, também estiveram presentes representantes da Prefeitura. Cerca de 220 famílias moram na comunidade, no sul de Porto Alegre, desde 2004. O terreno, de 42 hectares, é privado, mas em decisão judicial no ano passado, uma parte da área foi doada pelos proprietários aos membros da comunidade. O terreno também está em processo de regularização. Parte das famílias já dispõe de fornecimento de água, mas falta energia elétrica a todos os moradores. Nós temos pedindo uma autorização da CE para colocar a luz para nós, que a gente quer pagar a luz, só que até hoje a gente só recebe negativos e negativos. Não dá para as crianças passam criança pegando os fios energizados com a mão. Nós construímos o programa Luz para Todos Urbano, que foi ainda uma mudança da resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica no tempo do governo do presidente Lula. Permite às companhias de energia elétrica colocar legalmente a energia regular nas vilas irregulares, desde que tenha a anuência do Poder Público Municipal. Portanto, esperamos que o Poder Público Municipal hoje diga e dê anuência para essa comunidade resolver uma pendência de infraestrutura muito antiga. A Companhia Estadual de Energia Elétrica foi convidada, mas não compareceu à reunião. Um dos proprietários do terreno foi ao encontro e não quis gravar entrevista. Conforme acordado, Prefeitura e proprietários da área vão elaborar um documento que autoriza a ligação de energia elétrica na comunidade Vale dos Pinheiros. Juntamente com o gabinete do prefeito, do vice-prefeito Sebastião, teremos uma reunião na Procuradoria do município para pegarmos a autorização do proprietário e assim o município poder dar anuência à CE para fornecer a rede de água, de luz. Os vereadores membros da CUTAB ainda vão propor audiência com representantes da CEE para discutir a questão. A comissão também agendou visita à comunidade na semana que vem. Junto com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, os parlamentares devem tratar do abastecimento de água às famílias que ainda necessitam do serviço. Na terça-feira que vem, dia 5 de maio, às 15 horas, uma visita conjunta lá com o DEMAI para verificar a questão da água na parte nova, na Rua E e Rua F. Também tentaremos a própria SMOV para ver a questão da manutenção e a Procuradoria-Geral do município também nos acompanhará lá então no dia 5 às 15 horas para darmos andamento às demais tratativas. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que propõe um plebiscito para decidir sobre o cercamento do Parque Farroupilha. A proposta estava na ordem do dia para a votação no início da semana, mas teve a votação adiada para a tarde de quarta-feira. A proposta foi aprovada com 22 votos favoráveis, 1 contrário e 3 abstenções. Uma sessão extraordinária foi aberta para dar sequência à apreciação do projeto. As discussões se estenderam até por volta das 9 da noite desta quarta-feira. O autor do texto, o vereador Nereu Dávila, argumentou que a ideia é dar a oportunidade da população se manifestar sobre um tema histórico e polêmico. A Redenção não é um parque comum
Ah, mas por que os outros parques? Não, a Redenção é o símbolo da cidade, é o patrimônio maior, é o cartão de visita maior da cidade. Realmente, acho que merecia que a população decidisse, porque é polêmica a matéria, muitos acham isso, aquilo, argumentos dos dois lados. No total, o projeto recebeu 14 emendas. 4 foram retiradas. Apenas uma foi aprovada, a do vereador professor Garcia. O parlamentar propõe que o plebiscito tenha uma pergunta objetiva, com resposta sim ou não. É uma emenda que eu chamei de metodológica e didática, que ela só simplesmente é uma pergunta, a favor ou contra o cercamento. Só por isso, é tão óbvia, mas é em função de tantas emendas que estavam surgindo que no bojo ia dificultar o processo. A maioria das emendas rejeitadas foi proposta pela oposição. O que nós lamentamos é que foi um diálogo, na verdade não foi um diálogo, foi um monólogo, praticamente só a oposição apresentando as emendas e buscando um entendimento com o campo majoritário, e isto não aconteceu. Agora militaremos para que o plebiscito se realize e defenderemos a contrariedade ao cercamento do Parque da Redenção. O texto segue agora para a avaliação do prefeito José Fortunati. Se sancionado, o projeto vai ser encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral. É o TRE quem define a data para a consulta popular, que pode ocorrer conjuntamente com as eleições municipais do ano que vem. O presidente da Câmara Municipal se reuniu nesta semana com representantes da Global Peace Foundation. A instituição tem sede em 3 cidades brasileiras e planeja instalar um escritório em Porto Alegre. O encontro aconteceu na Sala da Presidência e contou com a presença de membros da entidade e do vereador Ayrton Ferronato, do PSB. A Global Peace Foundation atua em 16 países, promovendo atividades com foco no fortalecimento da família, no voluntariado e na tolerância religiosa. De acordo com o diretor da instituição no Brasil, existe o interesse de instalar um escritório em Porto Alegre. No futuro, a esperança do nosso grupo é que o GPF de Porto Alegre vai ter a capacidade de organizar um evento global para os jovens, com um festival, com conferência de liderança e atividade de voluntariado. O presidente do Legislativo ofereceu espaços como a Tribuna Popular para que a instituição seja apresentada ao conjunto dos parlamentares. Toda iniciativa que for para o fortalecimento dos pilares da família, da educação, o fortalecimento das estruturas para que a gente possa ter um futuro melhor da nossa sociedade, nós somos parceiros, independente das entidades. Então a Global nos procurou para que a gente possa ouvir e participar, e nós seremos parceiros, dando nossos espaços, coisas para difundir tudo que for bom para a cidade de Porto Alegre. A Câmara de Vereadores prestou homenagem nesta semana ao aniversário de 6 anos do projeto Irktaná, promovido pelo Colégio Israelita de Porto Alegre. A cerimônia aconteceu durante o período de comunicações, em sessão plenária. A cerimônia contou com a presença de vereadores, professores e membros da diretoria do Colégio Israelita Brasileiro. O projeto Irktaná foi criado em 2009. Trata-se de uma cidade-laboratório onde os alunos de 6 a 10 anos cumprem papéis como o de prefeito, secretários e vereadores. A diretora da instituição educacional aproveitou o espaço para destacar os resultados obtidos com a iniciativa após 6 anos. As crianças, ao serem integrantes de um legislativo ou de um executivo de uma cidade, eles precisam aprender a argumentar, a planejar, a trocar ideias, a negociar. Isso exige um conjunto enorme de competências dessas crianças. E nós percebemos que com o exercício na prática, não apenas estudando política através de livros, mas exercendo isso nas situações cotidianas, eles desenvolvem um conjunto enorme de culturas, de bagagens, de competências, e que nós percebemos no exercício deles como alunos essa diferença. A cerimônia também marcou a diplomação dos vereadores mirins que assumem o mandato de 1 ano na Câmara Municipal da Cidade Laboratório. O proponente da homenagem foi o vereador licenciado Walter Nagelstein, atual secretário de Urbanismo de Porto Alegre. Para ele, a iniciativa é um exemplo de cidadania e deveria ser replicada em outras escolas. Isso nos dá uma esperança muito grande para o futuro, de que a gente possa formar uma nova geração com valores e uma consciência política muito maiores, porque grande parte dos problemas que a gente vivencia no nosso país são fruto da política e da má política.
E a única solução para isso, a única vacina para isso, é nós formarmos novas gerações com mais consciência, e me parece que é exatamente isso que o projeto faz, e por isso ele precisa ser homenageado, precisa ser conhecido e precisa ser reproduzido. Na mesma sessão plenária, o Instituto Amigos do Fórum Social Mundial ocupou o espaço da Tribuna Popular. O presidente da entidade falou da participação no evento realizado em março deste ano na Tunísia. Lélio Falcão pediu apoio dos parlamentares para a edição comemorativa aos 15 anos do Fórum, marcada para janeiro do ano que vem, em Porto Alegre. Nós já estamos com diversas reuniões, diversas articulações para que possamos ter, em 2016, um evento à altura da história do Fórum e do que o mundo espera que Porto Alegre continue sinalizando o outro mundo possível. No quadro Momento Cidadão de hoje você vai conhecer o PADD do Samba. Trata-se do núcleo gaúcho da Escola de Mestre-Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte. O grupo promove oficinas para ensinar crianças, jovens e adultos a dançar e desfilar no Carnaval. O sorriso e o brilho nos olhos não enganam. Para eles, dançar já é uma paixão. Esse grupo faz parte dos mais de 80 alunos inscritos nas aulas do projeto PADD do Samba, criado em Porto Alegre há 5 anos. O PADD do Samba surgiu de uma proposta do mestre Dionísio, que é o nosso fundador, nosso patrono no Rio de Janeiro. Ele já tinha essa vontade há bastante tempo, né? Faltava só realmente oportunidade. Então ele fez contato com a UDESCA, que é a União dos Destaques do Carnaval de Porto Alegre, fez 2 cursos aqui e desses cursos ele e a equipe dele escolheram 6 instrutores para dar início à escola, né? No nosso carnaval aqui no sul, Porto Alegre, né? Nós temos esses três quesitos, vamos dizer assim, né? Vamos falar dessa maneira. Mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte. Então por isso nós ministramos essas aulas, a gente dá aula didática, a gente dá a prática. Mas o mais importante para a gente, dentro do projeto PADD do Samba, formar pessoas, né, para o futuro, seja no carnaval, seja profissional, entendeu? Na vida profissional de cada um, e sim o cidadão em si, né? Pessoas de bem. Para participar do PADD do Samba, o único pré-requisito é ter mais que 5 anos de idade. Os alunos são divididos entre iniciantes e iniciados. O único investimento é na hora da matrícula. R$ 60,00 são cobrados em novas inscrições. O dinheiro é utilizado para manter o PADD e oferecer uniformes aos integrantes. Quando se fala a questão financeira, é uma grande dificuldade. A gente manter um projeto, entendeu? A gente procura não se vincular a ninguém, entendeu? Por nós sermos beneficentes, como tu disse, entendeu? Mas a gente acaba sempre pedindo ajuda. Então, muitas pessoas que acabam nos ajudam porque querem. A gente tem uma grande ajuda sempre das mães, dos pais, que trazem os alunos para cá, e muitas mães às vezes fazem o lanche, uma mãe traz uma coisa diferente, entendeu? E isso nos ajuda. E agora que todo mundo já dançou um pouco, é hora de dar aquele intervalo, e a gente vai aproveitar o intervalo para conversar com eles sobre o PADD do Samba. Então aí essa galerinha, a Júlia é uma das alunas mais antigas nesse projeto. Começou faz 4 anos, Júlia. Como é que foi tua evolução, assim? Como é que era a Júlia antes e agora, assim? A Júlia antes era, meu Deus, tomei um susto, né? Por causa que eu cheguei na aula, eu não sabia de nada, se tinha que usar sapatilhas, leg, saia. Aí eu cheguei e foi um susto, assim, pra mim. Não dá pra dançar sem saia, mesmo que seja ensaio, é isso? Mesmo seja. A saia dá leveza no teu giro, tudo. Vocês não ensaiam sem saia? Não. Nem pode, né, exato, né, ensaiar. E vocês sempre vêm produzidas assim, cabelo, maquiagem, como se estivesse no carnaval mesmo? Como se estivesse, já vem já inspirada já pra fazer aula. E aí, cara, tu tinha 6 anos quando tava aqui. Como é que era com 6 anos dançar? Eu era muito mal, o meu escada era ruim, eu não sabia cortejar, não sabia mexer os braços, eu ficava com o braço parado. Então, depois que eu entrei no PADD, eu evoluí muito mais. Tu torce para alguma escola aqui em Porto Alegre? Olha, eu trouxe para os Imperadores do Samba, mas a escola que eu saio é o Unidos de Vila Mapa. Ah, então tu dança numa, mas torce para outra? Claro, sim. E tem rivalidade, assim, entre os colegas e tal? Os professores também, vários, são de escolas diferentes, mas no PADD não tem isso? Não, no PADD não tem isso. É uma família. É tudo família.
Eu cheguei assim meio, não era nem muito ligado ao carnaval. Foi depois do carnaval de 2014 que eu decidi que eu ia ser mestre-sala e através de um site eu descobri o PADD do samba. Daí quando eu entrei para aqui eu me apaixonei. É uma coisa que se sente e não se explica. É um amor assim inexplicável, não sei, não me vejo sem fazer isso. O propósito da dança é esse, representar a escola de samba, mas a gente não agencia ninguém. Muitos presidentes já vieram no PADD e levaram os nossos alunos para ser segundos, terceiros, até primeiros, mas porque eles vieram, olharam e gostaram. A gente não faz indicação, né? Claro que a gente prepara eles para estar numa escola de samba, tem que preparar, né? As aulas da temporada de 2015 do PADD do Samba começam no sábado, dia 16 de maio, às 2 horas da tarde. Quem quiser participar deve comparecer à usina do gasômetro para fazer a inscrição. Também é possível contribuir com o trabalho do grupo por meio de doações financeiras ou de materiais. Informações pelo telefone 9812-3909. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!